Amém, glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Um momento de vitória. A você que está nos acompanhando aqui nesta noite, seja bem-vindo, em nome de Jesus, amém? E você também que se encontra nos seus lares aí, que Deus possa estar abençoando a sua vida também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, nesta noite nós vamos dar continuidade aos estudos da Palavra de Deus, né? Mas antes de nós entrarmos no estudo, nós vamos ministrar uma oração para que o Senhor possa estar nos abençoando nesta noite. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta noite maravilhosa, Pai amado, que aqui se encontramos na Sua presença, Pai amado. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concedeu nesta noite. Oportunidade, Jesus, que nós temos que agradecer, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Por isso, nesta noite, abençoe aqueles que se encontram presentes, aqueles que se encontram nos acompanhando, Senhor Jesus, através dessa gravação também, Pai amado, aqueles que ainda não chegaram, que estão a caminho da tua casa, que o Senhor possa manifestar o teu poder e o teu Espírito Santo nesta noite, para todo sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Calor. Oh, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nesta noite nós vamos dar continuidade aos estudos da Palavra de Deus. E eu gostaria de lembrar aos irmãos que na aula passada nós tivemos a oportunidade de estudar, né, na lição 4, que teve como título assim, uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Foi muito proveitosa a aula de número 4, né? E falou fundo aos nossos corações, e hoje nós estamos dando continuidade, né, do estudo da Palavra de Deus, que é a lição 5, que tem sobre o título de uma igreja cheia de amor, né? Eu creio que essa aula vai ser de muito proveito aos nossos corações nesta noite. Amém? A palavra do Senhor, né? Aqui nos estudos da palavra do Senhor, nos diz assim sobre o texto áureo desta noite. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, né? Então, esse texto, esse versículo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do versículo 32, né? Nos dizendo que era unânime, né, a busca na presença do Senhor, né? Aquele povo buscava o Senhor e unânime, né? Tudo para eles era incomum. Amém? Glória a Deus. Nos diz aqui também a verdade prática desta noite. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Aleluia. E essa verdade prática para nós é muito importante nós meditar isso, porque sem o amor é impossível a gente buscar um relacionamento cristão com Deus, né? Amor para com os irmãos, amor para com o próximo e para com Deus, né? Ele mantém um elo, o amor é que mantém um elo, né, para conosco e com o nosso Deus que nós servimos. Amém? Nos diz aqui também a palavra-chave desta noite é amor. O que é o amor? A gente fala tanto no amor, irmão, mas será que a gente pratica o verdadeiro amor? Essa é a palavra dessa noite, né? É algo que vem nos tocar nesta noite sobre essa palavra. O amor, que é a palavra-chave. Muitos dizem que é um sentimento. Muitos dizem que amam, mas não conseguem encarar o seu irmão face a face, né? Aí já falta o amor. Mas esse amor que nós estamos pregando aqui nesta noite é o amor de Deus para conosco, né?
e o amor de nós para com nossos irmãos também, né? Esse amor se refere ao sentimento de grande afeição, né? Um sentimento de carinho, de apego, né? De alguém ou algo, né? A Deus. Então, nós possamos estar meditando nessa palavra sobre o amor, né? E trazendo assim aos nossos corações. Será que nós estamos amando o nosso irmão como deve amar? Porque no Novo Testamento, eu não lembro o livro, que vai falar que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. Eu sei que está no Novo Testamento, só não lembro o livro. Então, exatamente. Porque a pessoa que tem o amor, né, quando ela começa a praticar o amor, geralmente até o pecado vai se afastando dela, né? Porque ela tende a fazer o bem, as coisas do Espírito Santo, entendeu? Então, automaticamente, as obras da carne, ela vai se afastando. Por quê? O amor, ele faz com que a gente pegue as coisas do Espírito Santo sobre a nossa vida. E aquela pessoa que não tem amor, a gente pode notar na pessoa que não tem amor. Ela não tem compaixão, ela não tem uma afeição próxima, entendeu? E já a pessoa que se apega ao amor, ela começa a fazer as coisas certas. Principalmente quando ela está na presença do Senhor. Ela deixa aquilo que é errado para praticar tudo aquilo que faz bem para ela, para o seu próximo, entendeu? Ela começa assim, vamos supor, ela começa a ser influenciada por outras pessoas. A pessoa que tem amor, todo mundo quer se influenciar por ela, entendeu? Então ela chama a atenção, é verdade? Então ela afasta tudo aquilo que não provém, tudo aquilo que não presta. Então é um laço emocional, né? Tanto para a pessoa, como para o próximo que pratica, entendeu? Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos discutir mais sobre o amor mais para frente, amém? A leitura bíblica em classe nesta noite se encontra no livro de Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao 37. Quem poderia ler a nós em nome de Jesus? E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-os, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Aleluia, Jesus, para Deus. Cognominado, irmão, significa assim, de ter um sobrenome, né? Um nome comum, entendeu? Por exemplo, aqui está falando de José, né? Cognominado pelos apóstolos, os apóstolos chamavam ele de Barnabé, entendeu? Porque é tipo um sobrenome, né? Ou um nome da pessoa própria, entendeu? Amém? Então, irmãos, essa passagem aqui é muito importante a gente meditar nela. Nós não vamos aprofundar muito nessa passagem, porque durante, né, os episódios aqui, durante no decorrer, né, da nossa lição, nós vamos estar sempre tocando sobre essa passagem. Mas essa passagem nós já podemos antecipar ela, porque a gente tem que meditar muito nela, porque isso aqui é o começo da igreja. Né? Esse episódio aconteceu no começo da igreja ali em Jerusalém, quando ela estava sendo formada, né? Os novos discípulos, as pessoas que iam se render aos pés do Senhor Jesus. Então elas tinham as bênçãos sobre a vida delas e ela enxergava o
próximo, né? Enxergava, ter uma visão ampla do próximo, assim, e elas se sentiam assim como se fosse o próximo, entendeu? Então elas acolhiam o necessitado, ela via assim na vida da pessoa quando estava necessitada, elas procuravam ajudar, entendeu? E nisso as bênçãos iam sendo retribuídas pelas bênçãos. E a atitude desse homem aqui, né, de vender a propriedade, devia ser um valor alto, trouxe todo o dinheiro e Exatamente. deu lá nos pés aos apóstolos. E depositou aos pés do apóstolo. E a gente vê que também que o apóstolo tinha que ser um homem de Deus, né? Um homem não corrupto, né? Porque, olha, depositar o dinheiro das propriedades, os bens, alguma coisa, e depositar e entregar nas mãos do apóstolo, né? Tinha que ser um homem de Deus, um homem não corrupto, para poder distribuir também, né? Aqui aos necessitados. Entendeu? Para Deus. Então isso é muito importante a gente meditar nessa passagem, porque eram exemplos do passado. Porque muitas das vezes a pessoa, por exemplo, vai visitar um necessitado e fala assim, ó, Deus te abençoe. E vira as costas. Né? E a pessoa passando necessidade, o que a pessoa vai continuar passando? Necessidade. É isso? Então, sempre quando a pessoa for visitar, né, levar uma ajuda, uma cesta básica, né, a pessoa tem que ser assim, tem que sofrer as dores também do necessitado. Porque não adianta a pessoa ir visitar uma pessoa, vamos supor, que está passando por necessidade, está passando até fome. A gente vai lá, faz uma oração, né, e fala, Deus te abençoe, e vira as costas. Aí, o que a pessoa vai continuar? Vai continuar passando necessidade. Então Deus, Ele nos levanta para visitar, para sofrer também as dores do próximo, entendeu? Para abençoar. Então, da mesma maneira que Deus nos abençoa, nós temos que ser usados também por Deus para abençoar outras vidas, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Irmãos, a introdução desta noite diz o seguinte aqui, ó. Nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter as suas necessidades supridas. Então, somente com o amor de Deus. Porque se depender de um amor assim, só da boca para fora, irmãos, a pessoa ela não vai ajudar o necessitado. Ela vai reparar o porquê a pessoa está passando por aquele momento. Em vez de ela ajudar, ela vai começar a julgar o porquê disso. Ela vai levantar a questão. Mas o amor de Deus que flui sobre o nosso coração, ele faz com que a gente ajude os necessitados. É o que diz aqui, ó, veremos que manifesta numa igreja genuinamente cristã. Então a pessoa tem que ser um verdadeiro cristão para ajudar o necessitado. Diz aqui, ó, ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminho para as suas carências, para que as suas carências sejam atendidas. Então, o amor de Deus é que nos capacita para ajudar os necessitados. Né? E diz aqui também, em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Né? Irmãos, se Deus nos abençoa, o porquê não da gente abençoar outras vidas também, não é verdade? A gente olhar para o necessitado e oferecer uma ajuda para o necessitado. Porque, irmão, nós recebemos a ajuda de Deus, né? O porquê não a gente retribuir essa ajuda que Deus está dando para nós,
para aquela vida que está necessitada, né? Oferecer uma cesta básica, oferecer assim, uma ajuda que a pessoa está precisando, né? Ou por que não isso, né? Por que a gente vai ser egoísta? Nós não devemos ser egoístas. Nós devemos receber as bênçãos de Deus e automaticamente a gente vê aquela pessoa que está necessitada ir lá levar uma ajuda, orar, apresentar aquelas vidas para o Senhor, falar do amor do Senhor, né? Anunciar o Evangelho para aquela pessoa. E se aquela pessoa estiver passando uma necessidade, muitas das vezes está precisando de uma blusa, de um sapato, né, de uma veste, ou por que não a gente nos oferecer, se esforçar para ajudar, é verdade? Isso é o próprio amor de Deus, né, que está nascendo no nosso coração. Amém? Glória a Deus, aleluia a Jesus. Irmão, nós temos aqui no primeiro tópico, né, esta noite, nos dizendo aqui, o amor manifestado na comunhão cristã. Quem pode ler o primeiro subtópico em nome de Jesus? O amor manifestado na comunhão cristã. O crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão que criam. Verso 32. Essa expressão pode ser entendida com o sentimento de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Glória a Deus. Então a igreja ela tem desafios, mas é através do amor de Deus que nós vamos vencer esses desafios também. E o amor de Deus nascer no nosso coração também. Porque se a gente não tiver o amor, né, que Deus nos dá, jamais nós vamos conseguir enfrentar os desafios dessa vida, né? E esse amor tem que ser um amor verdadeiro. Nós vemos aí que no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 13, nós vemos do versículo 1 ao versículo 8, nós vemos aí a base desse amor. O apóstolo Paulo deixa bem claro para nós, né? Glória a Deus. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Um sino que tine quer dizer assim, se nós batermos ali naquele sino, naquela bateria, ele vai tinir por alguns momentos, mas depois ele vai se apagando, de repente o som vai sumir. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que o amor, ele tem que ser um amor verdadeiro. Olha, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira de transportar os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Olha a importância do amor que o apóstolo Paulo frisa para nós. Quer ver no versículo diante? Ó, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Olha a importância do amor sobre a nossa vida. Nós podemos ter tudo, mas se a gente não tiver amor, não aproveitaria de nada. No versículo 4 diz assim, o amor ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e nem se soberbece. Assim, não se porta com indecência, olha o amor, não busca os seus próprios interesses, né? Ambição. A pessoa que tem um verdadeiro amor, ela não pode ser uma pessoa buscando seus próprios interesses, uma pessoa ambiciosa, né?
não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a justiça, não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, e havendo conhecimento, desaparecerá. Mas o amor tem que permanecer para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, essa expressão pode ser entendida com o sentido de que um grande número ou assembleia. Quer dizer, a igreja começou ali aos poucos, né? Começou depois de 120, depois passou por uma enorme multidão, né? É o que está dizendo aqui. E assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta os seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação à igreja pequena, né? São maiores, bem maiores. Quanto maior a igreja, mais problema tem. Quanto maior a igreja, mais problema, mais dificuldade tem para poder, na direção dessa igreja também, né? Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores, né? Então, muitas vezes a pessoa acha assim, Narco Celeste tem muito problema, é muito desafiador. Aí, se for pegar uma igreja grande aí que eu não vou citar o nome, imagina o problema que tem, né? É mais desafiador ainda para a dirigência, para os administradores, para o povo, não é verdade? Mas tem que haver o quê? Tem que haver o amor, porque através do amor, as pessoas elas vão vencer as dificuldades da vida. Somente através do amor. Mas não o amor que da boca para fora. O amor de Deus. Amém? Glória a Deus. No segundo subtítulo, diz aqui os desafios do crescimento. Quem poderia ler em nome de Jesus? Sim. Vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava. Atos 6, versículo 7. E com isso, os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse o amor ouvindo da perfeição. Colossenses 3:14. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Então é isso aí. Então o amor tem que ser verdadeiro. Aqui, ó, o que está dizendo aqui, ó. Quando uma igreja se fragmenta, quer dizer, se forma em pedaços, né, e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum lugar. Quando ali é juntado, vamos supor, grupinhos, panelinhas, eu sou o melhor, eu canto melhor do que a irmã, eu não sei o quê, entendeu? Isso aí não é amor, entendeu? Já se torna um problema sério para a igreja, porque tem divisão, né? E aonde há amor não pode ter divisão. Então, o coautor do livro que está dizendo para nós que aonde há amor não pode ter divisão. Então, ele fala aqui, ó, somente através do amor cristão a igreja pode se manter o quê? Unida, né? Quando há o amor verdadeiro, a igreja é unida. Então, nós vemos lá na igreja primitiva, lá no começo da igreja, lá em Jerusalém, onde a igreja se formou ali, o povo era tão unido, né, que quando olhava para o necessitado assim, eles disponibilizavam o seu bem para ajudar o necessitado. A pessoa que muitas das vezes não tinha um lar para morar numa casa, ali ia ser, vendia-se uma propriedade, ou alguém disponibilizava, né,
e justamente para acolher aquele necessitado. Será que hoje acontece isso, irmão? Né? Do jeito que a igreja está caminhando? É difícil, coisas difíceis, né? Então, o amor ele tem que ser praticado. Então, o autor aqui ele vai falar que quando uma igreja começa a se dividir, grupinho, panelinha, não sei mais o que, começa a causar divisão, é sinal que o amor já começa a se distanciar da vida dos irmãos que causa essa divisão. E isso é sério, irmãos. Né? Ah, não, o nosso grupinho é melhor, nós faz melhor, nós canta melhor, não sei o quê. Isso aí é um perigo. Então, começa a entrar o problema na igreja por conta disso. Quando tem divisão. Achar que um é melhor do que o outro. Ah, fulano e tal prega melhor do que o outro. Olha, a mensagem do irmão é melhor do que a de fulano e tal. Não existe isso, irmão. Quando se trata da palavra de Deus, é algo restaurador, irmãos. Não temos que ter preferência, divisão. Quando se trata da palavra de Deus, o negócio já é diferente. Então, a falta de amor se torna um egoísmo. Né? É uma pessoa egoísta. Eu tenho o meu amor próprio. Né? Se torna um amor próprio. E o amor para o seu próximo, como é que fica? Então, se torna uma pessoa egoísta. Então, o autor aqui ele deixou bem claro. Né? Quando o amor se divide na igreja, né? Quando há uma divisão na igreja, a gente pode saber que tem problema. Né? Porque daí Deus já não começa a operar como operava antes. Nós vemos aqui na igreja primitiva aqui que ele se preocupava. E olha que eram pessoas novas convertidas, que iam se convertendo, ele olhava para o seu próximo assim, e falava, não, o irmão está com necessidade, eu vou usar, eu vou abençoar esse irmão. E eram novos convertidos. Né? E nós vemos aí pessoas já antigas de evangelhos com divisão, isso aí é um perigo, é verdade. Então a igreja estava crescendo, né? Crescendo no amor. E então, união. Né? Amor e união. Amor, sabedoria, em busca do Espírito Santo. Né? Então a falta de amor ela traz muita divisão. Amém? Para Deus. No livro de Colossenses, né? No capítulo 3, no versículo 14, vai nos dizer assim, e sobre tudo isto, revestível de amor, que é o vínculo da perfeição. Então o amor, irmão, ele é o vínculo da perfeição. A pessoa quando tem um amor, né, o amor verdadeiro, ela busca se aperfeiçoar mais ainda. Ela não busca se rebaixar, cair, mas ela busca se aperfeiçoar mais ainda na presença de Deus, para ser usada. Amém? Glória a Deus. Algum comentário em nome de Jesus? Nossa irmã pastora Erte, nossa irmã Renate. Amém? Vamos dar continuidade então? Em nome de Jesus? Agora nós vamos falar da vida interior, amém? No subtópico A expressão era um coração e a alma. Mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Quer dizer, o interior, né? De dentro para fora. Né? Então, o amor ele nasce de dentro para fora, assim, a transformação. A pessoa, quando aceita o Senhor Jesus, ela tem que ser uma pessoa transformada, de dentro para fora, entendeu? Tem que haver mudança. Né? O coração da pessoa tem que ser um coração transformado. Né? E aqui fala também que o Espírito Santo ele capacita poderosamente os cristãos para cumprir a missão até fora da igreja. Então a pessoa não tem que ser cristão
só dentro da igreja. Cristão dentro da igreja é muito fácil, nós vestirmos uma roupinha bonitinha, um terno, né, vir na igreja, né? Mas lá fora que é o desafio. Tanto faz para a igreja grande ou a igreja pequena, o desafio se torna lá fora, né? Então, a pessoa, quando se rende ao Espírito Santo, quando deixa o Espírito Santo trabalhar no coração dela para gerar um grande amor sobre a vida dela, ela começa a ser uma pessoa transformada, né? Irmãos, no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 6 e 7, nós vamos ver sobre os sinais de Filipe. Nós vamos ver assim, e as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, né? Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então foi através do amor. Então Filipe se rendeu ao amor, né? Deixou o Espírito Santo trabalhar sobre a vida dele, e através do amor, né, dali saía virtudes, sinais de maravilhas, onde os coxos eram curados, né? Os paralíticos andavam, mas não era a pessoa de Filipe, não, era através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo impulsionava Filipe através do amor para realizar as curas, os sinais de maravilhas. Então, ele se rendeu ao amor de Deus. É por isso que a virtude do Espírito Santo estava sobre ele, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estava aqui, ó. Mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. Não é a parte externa, o seu exterior, né? O amor tem que nascer de dentro para fora. A transformação tem que vir de dentro para fora. O amor de Deus tem que gerar na vida do ser humano, na vida do cristão, uma transformação, para que Deus possa operar. Amém? Glória a Deus. Algum comentário em nome de Jesus? Glória a Deus. Amém? Então vamos dar continuidade. O Espírito Santo o capacitou para ele cumprir a missão fora da igreja, né? Então foi através do amor, mas o Espírito Santo o capacitou para fazer a obra lá fora. Até mesmo para fazer a obra lá fora do jeito que foi falado aí no versículo, a gente precisa ser capacitado pelo Espírito Santo. Exatamente. Pessoa que fala assim, eu vou evangelizar e sai de qualquer jeito aí, entregando folhetinhos, não sei o que, não vai. É melhor não ir, irmão. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser capacitado, entendeu? A gente tem que se preparar para poder evangelizar. Olha, Filipe, ele realizava esses sinais, não foi de qualquer maneira, ele se capacitou primeiro, ele preparou o coração dele primeiro para poder ir fazer a obra lá fora, né? Porque a obra lá fora é árdua, é espinhosa. Então, para enfrentar a batalha lá fora, por exemplo, um soldado para ir para a guerra, jamais um soldado vai para a guerra despreparado. Já pensou um soldado chegar lá na guerra e quando for combater o inimigo, que dê minha arma, né? Então o soldado, quando ele vai para a guerra, ele tem que ser preparado. Ele vai defender a sua nação, mas ele tem que ser preparado. Porque senão o primeiro tiro que sair em direção a ele, ele vai morrer, né? Então o soldado cristão, ele tem que estar preparado da armadura de Deus, né? Porque senão lá fora ele vai enfrentar dificuldade, né? O inimigo vai derrotar ele. Então o soldado, ele tem que preparar antes para poder sair para a guerra. Então é igualzinho a um cristão. Para evangelizar lá fora, primeiramente ele tem que jejuar, ele tem que buscar, tem que pedir a Deus, orar bastante, né? Render ao Espírito Santo,
aí sim ele está preparado para ir lá fora. Filipe, ele estava preparado. É por isso que realizava milagres. A gente vê aí, ó, que coxo andava, os paralíticos andavam, pessoas com problemas eram curadas. Por quê? Porque o cristão estava preparado para levar a palavra de Deus ao povo. Ele não tinha aquele amor próprio. O amor que estava no coração dele era um amor verdadeiro, um amor de Deus, um amor capacitador. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais algum comentário em nome de Jesus para a gente seguir? Então vamos passar para o tópico 2 em nome de Jesus. O amor como a manifestação da graça. Quem poderia ler em nome de Jesus? Esse tópico que a gente vai ler aqui agora também é muito importante, né? Falando o que o irmão está falando aí. É muito importante. Diz assim, a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício. Isso é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com o cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância. Mas Jesus nos ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, né? Então, Lucas nos informa, né? Quando Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E uma das coisas importantes sobre a nossa vida é a promessa, né? Nós vemos nas aulas passadas sobre a promessa, e uma das coisas que a gente tem que achar muito importante é a promessa da vinda do Senhor, sobre a ressurreição. E isso, o apóstolo Pedro, ele pregava com autoridade, com a certeza. É por isso que o pessoal vinha a se converter, porque ele sabia o que estava, ele tinha certeza daquilo que ele estava pregando, né? Então dava aqui, ó, um grande testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então nós somos testemunha também da ressurreição, né? Porque a Bíblia diz que ele morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Amém? É verdade? Olha, irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, diz assim, ó: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, nós pregamos, irmãos, porque Cristo ressuscitou. Se ele tivesse morrido na cruz do Calvário, não estivesse ressuscitado, para nós não era vantagem nenhuma, porque ali acabou, né? Mas a Bíblia diz que ele venceu a morte. Como que ele venceu a morte? Através da sua ressurreição. Aleluia. Então o apóstolo Pedro, ele pregava com autoridade. Olha, o Senhor, ele morreu na cruz do Calvário, mas ele está vivo. Ele
ressuscitou. Esse 2R está difícil falar. Hoje o 2R é difícil sair. Né? Então o apóstolo Pedro ele pregava com autoridade, por isso com os irmãos eles iam se rendendo aos pés do Senhor Jesus, iam se manifestando a sua fé, né? E se preocupando também com os irmãos que estavam, né, para trás, eles iam preocupando o bem-estar dos irmãos, né? Distribuindo seus bens, porque eles queriam ver também o bem-estar dos irmãos servindo a Deus, né? Então, isso é muito importante, a gente saber que Cristo ele ressuscitou e está vivo. Amém? Lá Deus diz assim, ó, muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito Santo, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidades, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Não, isso não tem nada a ver. Regras é importante, tem que ter mesmo. Quando a gente está dirigindo nas ruas por aí, nós temos que seguir as normas do trânsito, não tem? Ou a gente vai passar no farol vermelho? Não, tem que ter normas. Então a gente tem que ter normas também. Dentro da igreja a gente tem que ter normas. Para que organização, né? Normas, organização, tudo bonitinho para servir a Deus. Mas isso muitas das vezes não quer dizer que o Espírito Santo vai se manifestar assim, se a gente não tiver amor. Né? Então normas tem que ter. Se a gente não seguir as normas, as leis estão aí para a gente seguir. Né? Então isso não tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito Santo ele opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. A palavra-chave, né? Comunhão. A palavra-chave é comunhão um com os outros. Né? União um com os outros. Ah, mas eu sirvo a Deus, mas eu não gosto do irmão, não gosto da irmã. E aí? Irmãos, se a gente não consegue olhar para a cara do nosso semelhante, do nosso próximo, né? Imagina a gente olhar para Deus que a gente não está vendo, acreditar em Deus. Se a gente não consegue perdoar um irmão, né? Querer o bem do nosso irmão, como é que fica? Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele vai requerer de nós, não é verdade? Né? Então como é que fica? A gente não consegue perdoar o nosso irmão, que a gente está vendo, né? A gente não consegue olhar para a cara do irmão que a gente não está vendo. Imagina a gente olhar para a face de Jesus que a gente não está vendo, né? Porque Ele esteve aqui nesse mundo, Ele andou nesse mundo, né, encarnado, né? Muitos puderam contemplar a face do Senhor, mas nós não contemplamos a face do Senhor carnalmente, né? Mas a Bíblia diz que Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo. Nós cremos nele, que Ele está vivo, entendeu? Mas nós não podemos enxergar. Mas nós não conseguimos olhar para a cara do nosso irmão que nós estamos enxergando face a face. Imagina acreditar num Deus que a gente não está vendo, né? Então é complicado. Então tem que haver comunhão, tem que haver amor, mas um amor verdadeiro. Aquele amor que flui do nosso interior para com os irmãos, né? E diz aqui também, ó, às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, né? Ah, não tem importância nenhuma, eu não vou com a cara daquele irmão, né? Mas olha o que diz aqui. Mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos, né? Então isso é muito importante. Nós temos que distribuir o nosso amor verdadeiro para com o nosso irmão, para que Deus possa nos perdoar também, né? No livro de Mateus, capítulo 18,
do versículo 35, diz assim, ó. Glória a Deus. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Então, se a gente não perdoar o nosso irmão, assim vos fará também o nosso Pai. Ele não vai nos perdoar também. Então, isso é bíblico, irmão, é verdade? Então, o amor tem que estar atrelado a cada irmão, tem que estar em comunhão. Então, nós temos que ter uma comunhão com os outros, viver em comunhão, para que Deus possa nos abençoar também com o amor dele. Amém? Glória a Deus. Isso já vem do Salmo, né? Do Salmo que diz, ao compõe com suave. Que os irmãos vivam em união, não já vem separados. de longe isso, Né? Então é bíblico, irmãos. A união é bíblico. Porque viver em união é a gente estar compartilhando o amor de Deus um para com os outros, não é verdade? Então isso é muito importante. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá agora no 2, né? No segundo subtópico, em nome de Jesus. Quem poderia ler? A graça como favor imerecido. Há ainda em outros aspectos da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto no apóstolo como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daqueles contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante. É uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, né? Então, a gratidão é muito importante, né? Nós sermos gratos a Deus por tudo, irmão. Sabe por quê? Porque graça é favor não merecido. Nós não merecíamos, né, que Jesus morresse na cruz do Calvário por nós. Não merecíamos. Porque pecador, não é verdade? Mas mesmo assim, né, pela nossa ingratidão, por sermos pecadores, ele ali se fez assim, maldito ali na cruz do Calvário, entendeu? Então ele morreu na cruz do Calvário. Porque Deus, ele deu seu filho, seu único filho, para morrer como pecador, né? Nós já estávamos perdidos, não é verdade? Então a graça é um favor não merecido. Então diz aqui, ó, uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Quer refletir a graça de Deus? Né? Pratique o amor. Aleluia. Pratique a caridade de Deus. Pratique o amor para com o próximo. Né? Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viver uma vida abundante. Então aquele povo era próspero. Então, automaticamente, eles distribuíam também para os seus próximos. Então, foi um sentimento de gratidão. A gente ser grato a Deus é muito importante, irmãos.
Porque quando a gente é grato a Deus, né, o amor, né, ele brota em nosso coração. E aí faz com que a gente cede ao Espírito Santo para trabalhar sobre a nossa vida também. Né? E quando o Espírito Santo trabalha sobre a nossa vida, né, ele faz com que nós abençoamos outras pessoas também. Não é verdade? Era o que estava acontecendo ali no começo da igreja. Né? As pessoas iam, né, aceitando ao Senhor Jesus, as pessoas iam se rendendo aos pés do Mestre e automaticamente, né, elas, pela gratidão que elas tinham ao Senhor Jesus, elas iam abençoando outras vidas. E isso é muito importante para as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Algum comentário em nome de Jesus? Nossa irmã José levantou a mão, irmão? Não? Não, agora é a vez dela ler. Amém? Vai ler, não? Glória a Deus. Está para baixo hoje. Deus maravilhoso. Então vamos ao terceiro tópico em nome de Jesus. Terceiro, né? Volta para o Simeone. Glória a Deus. A manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade. O dicionário Almério, de língua portuguesa, conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formar de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém, não havia um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. E estes geralmente em maior número. Logo a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, lá em Atos 4:34, sendo solidárias com a situação dos menos favorecidos. Aleluia, Jesus. Então, o que o autor estava falando aqui, né? Que os cristãos antigos da época, eles não tratavam assim com igualdade, mas tratavam com equidade. O que é a equidade? Eles tentavam chegar às outras pessoas no mesmo nível que eles. Por exemplo, a pessoa estava com necessidade, eles tratavam de, né, suprir as necessidades daquelas pessoas para que eles pudessem chegar no mesmo nível, que eles pudessem servir a Deus num conforto melhor, entendeu? Eles olhavam para o necessitado. Não é como se fosse assim tudo igual, entendeu? Mas eles olhavam, eles se preocupavam com o seu semelhante. Né? Eles viam que os seus semelhantes precisavam de uma ajuda, né? Eles não queriam deixar o seu semelhante para trás e acaba disponibilizando, né, a venda dos bens ou alguma coisa para poder suprir a necessidade daquele necessitado, entendeu? E nisso se tornava uma equidade, é verdade? E eu vou dar um exemplo aqui clássico disso. Quando a gente olha assim, vamos supor assim, num bairro onde só tem aquelas moradias bonitas, tudo, né, os moradores, mas nem todo mundo ali é igual, né? Por quê? Tem moradores ali que já quitou a sua casa e tem outros que ainda estão com dificuldades para poder pagar. Então, eles não estão todos iguais, entendeu? Só vai estar todos iguais quando tiver tudo quitado, todos bonitinhos ali, entendeu? Então, a equidade é isso, é chegar e pegar o nivelamento daquele que está para trás e nivelar com aqueles que estão no mesmo patamar, entendeu? Então, os cristãos na época, eles se preocupavam muito com esse tipo de coisa, né? Porque eles recebiam a bênção do Senhor e eles eram gratos, né? E através dessa graça não merecida, né, graça imerecida, eles começavam a abençoar outras pessoas, a se preocupar, né?
E nós temos que tomar muito cuidado com a igreja atual por esses dias, né, atuais, e muitas das vezes as pessoas não estão se preocupando com outras pessoas como deveria se preocupar. Muitas das vezes estão buscando os interesses próprios. Muitas das vezes nós temos aí a teoria da prosperidade, né, o pessoal buscando para si, né, buscando assim riqueza, né, tentando até negociar com o nosso Deus, eu dou para que o Senhor devolva para mim, entendeu? Porque o nosso Deus não é um Deus de barganha, irmãos, né? Nosso Deus, se Ele quiser fazer, Ele faz, se Ele não quiser fazer, Ele não faz, né? Então nós temos que retribuir aquilo que Deus nos ofereceu, isso é o certo. Mas tem pessoas que muitas das vezes só buscam prosperidade, né? Não, Deus tem que me dar, não sei o quê, né? E muitas das vezes esquece do seu semelhante lá atrás. Tem muito disso. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque o nosso Deus, a Bíblia diz assim que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, né? Quando a gente buscar com fé, com certeza o nosso Deus vai acrescentar. Aleluia. Não é verdade? Aleluia, Jesus, Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E diz mais também aqui, ó, geralmente em maior número longo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Então, aquelas pessoas que eram menos favorecidas, que não tinham condições, elas eram ajudadas pelos seus próximos. Então, elas não ficavam desamparadas. Muitas das vezes, nos dias de hoje, irmãos, as pessoas muitas das vezes ficam desamparadas, né, porque as outras estão buscando o amor próprio. Né, e isso é um perigo nos dias de hoje. Né. Então, nós temos que olhar para o necessitado e oferecer uma ajuda. Né, oferecer um consolo, né, oferecer uma veste, um alimento, uma cesta básica. Né, porque isso, o Senhor, Ele coloca no nosso coração. Não devemos ter um amor egoísta, um amor próprio, mas um amor que vem lá de cima, um amor de Deus, para que nós possamos ajudar o nosso próximo também. Amém? Glória a Deus. Irmão, nós temos aqui também um segundo subtópico aqui, né? Quem poderia ler em nome de Jesus? Propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. Atos 12:12. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, vai dizer aqui que era uma comunidade de compartilhamento, né? Eles pensavam muito necessitado, eles ajudavam. E a Bíblia vai dizer que eles não eram forçados a fazer isso, né? Engraçado, né? O importante é que eles não eram forçados. Você tem que dar tanto para ajudar fulano, nada disso. Era de coração. Eles viam o exemplo dos que dirigiam, dos apóstolos, né? Dos que estavam na frente, eles via neles um espelho, né? E eles davam exemplo, por isso que o povo tinha essa vontade de fazer, porque via neles essa demonstração. Exatamente. E outro, eles não eram forçados não, irmãos. Não, você tem que dar, e digitando, não eram forçados, né?
Era o coração, o amor de Deus, né? Que botou dentro do coração deles para eles fazerem isso. Tanto é que aqueles que tinham sua herdade, né, herança, o terreno, alguma coisa desse tipo, até uma casa, né, não era todo mundo que vendia, eles deixavam reservado para quando chegava uma pessoa necessitada, né, eles podiam usar daquele bens, vender aquele bens. Não era que todo mundo vendia, né, eles tinham aquilo ali reservado, né, para que quando chegasse alguém, né, que mostrando dificuldade, ali eles vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos para administrar esse bem, para poder socorrer o necessitado, né? E temos aqui também um exemplo, isso pode ser observado com Maria, mãe de Marcos, João Marcos, né? Ela também pertencia à igreja de Jerusalém. Ela não vendeu seus bens, mas ela também usava de uma estratégia onde era a mesma coisa daqueles que vendiam seu bem, né? O que está dizendo aqui? Ela também pertencia à igreja de Jerusalém, e em vez de vender sua casa, ela se pôs a serviço da igreja, transformando em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Então, automaticamente, ela estava usando de coração, ela estava retribuindo aquilo que Deus deu para ela, acolhendo o povo a se reunir para orar, para buscar a Deus. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo, né? Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Então, muitas das vezes a pessoa não tem um dinheiro para poder ajudar o seu próximo, mas ela pode ajudar o seu próximo de outra maneira. Por exemplo, o seu próximo ali está precisando de, vamos supor, levantar uma parede. Então, vamos supor, a pessoa é um pedreiro, ele pode ir lá sentar uns blocos por pessoa, isso aí ela já vai estar cooperando, ajudando o seu próximo também, não é verdade? Então, tem várias maneiras da gente ajudar o seu próximo. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro para ajudar, né? Mas isso aqui não está visando só o dinheiro, está visando assim o dom gratuito do amor. E quando o amor sincero brota no coração da pessoa, ela tem a disponibilidade de ajudar. Diz aqui de uma forma ou de outra, né? Talvez não pode ajudar com uma cesta básica, mas pode ajudar com outra ajuda, não é verdade? Né? Então tem várias formas da gente ajudar o necessitado que Deus coloca no nosso coração através do amor sincero, através desse amor sincero, o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Algum comentário em nome de Jesus? Deus maravilhoso. Amém? Então vamos dar continuidade em nome de Jesus. Um exemplo da voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então isso era muito importante. Ninguém obrigava, né? Ninguém obrigava, falava, não, você tem que contribuir, você tem que dar X, né? Ninguém obrigava, né? Mas só o fato da pessoa receber o dom do amor naquele momento já era o suficiente para a pessoa ser uma pessoa generosa, né? E aqui se preocupar com o seu próximo.
aqui eles fazem diferente de Safira e Ananias, né? Exatamente. Eles vendiam tudo e traziam tudo e depositavam, ou seja, nem tiravam o que lhes pertencia, que era deles, né? No caso de Safira e Ananias, eles venderam, tiraram o que quiseram e mentiram. Exatamente. Que venderam por X e combinaram, né? Vamos dizer que venderam por X. Teve uma grande E teve consequência. uma consequência. Aqui não, diz que eles vendiam suas propriedades, sua casa, o que tinha, trazia tudo, depositava aos fiéis. Então quer dizer que eles não tiravam nem o que pertencia, porque, por exemplo, eu posso vender minha casa, tirar uma parte para mim e falar, não, essa daqui eu vou dar para a igreja. Eles davam tudo. Exatamente. Então era algo generoso de coração. Coração. A gente for ver a história de Ananias e Safira, no livro de Atos, capítulo 5, por favor, Simeone. Eles nem precisavam ter mentido, né? É porque era deles, né? Dava o que queriam. Esse foi o problema, porque mentiram o Espírito Santo, né? Não mentiu para o homem. Olha lá o que diz no livro de Atos, capítulo 5, ó. Mais um certo homem chamado Ananias, com a sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, quer dizer, retirou a parte do preço, né, sabendo também sua mulher. Então, ó, os dois. Né? E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade? Adiante. 5. Por favor. Ó, e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que se ouviram. Aconteceu a mesma coisa com a mulher dele, né? A gente já conhece o texto. Mas isso aí foi o quê? Mentir ao Espírito Santo. É porque eles nem precisavam mentir. Como Pedro disse, a herdade não era sua. Se vendesse, não estava na sua mão. Se trouxesse, não estava na sua mão. Então, para que mentir? Ou se ele tivesse falado assim, eu vendi por tanto, mas eu reservei tanto, eu estou dando essa parte aqui. Não teria acontecido nada, porque a sinceridade no coração dele, né, ele ia ser sincero, né? Mas como ele não foi sincero, ele mentiu. Né? Porque ele falou assim, nós vendemos por X, mas não foi esse X. Tentar enrolar, Ele né? reteve. O problema foi ele reter. Então ele não foi sincero. Né? E ainda combinaram para mentir. Combinado, né? Então não teve jeito. O que aconteceu com ele, depois de pouco tempo, aconteceu com a esposa dele também. Porque não foram sinceros. Então a sinceridade na presença de Deus é muito importante, irmãos. Eles não precisavam. Ou senão eles falavam assim o apóstolo, falava assim, não, nós vendemos por tanto, mas nós vamos cooperar com tanto. Não tinha problema nisso aí. Porque eles estavam sendo sinceros. Mas ele falou, não foi tanto. E não foi tanto. É a mentira. Então o Espírito Santo, irmãos, ninguém engana, entendeu? Porque o Espírito Santo, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que se passa sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Mas quando a gente é sincero com o Espírito Santo, ele começa a trabalhar sobre a nossa vida. Olha, pagaram um alto preço, né? Através da mentira. Amém? Amém. Glória a Deus. Então já acabamos, já, irmãos? Já. Nossa, mas está muito cedo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler aqui, tem um comentário aí, né? O questionário, amém? Eu creio que só na revista que está a resposta, só na revista dos professores, amém? Mas nós vamos ler aqui o comentário, o questionário. Mas antes nós vamos ler a conclusão aqui, também. Ó, chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus, derramado nos corações da primeira igreja, mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses,
se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Então, quer praticar o amor? Ajuda o próximo. Quer praticar o amor de Deus, a essência do Espírito Santo? Ajuda o próximo. Amém? Nós temos aqui um questionário dessa noite. Diz aqui, como o evangelista Lucas se refere à igreja? Então, temos aqui, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Amém? No 2 diz assim, o que a expressão era um coração e a alma mostra? A expressão um coração e a alma mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna, a união do interior, de dentro para fora. De acordo com a lição, qual é o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito? De acordo com a lição, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Sem o amor de Deus presente na igreja, o Espírito Santo não pode trabalhar. Amém? Na quarta pergunta, diz assim, o que a equidade busca fazer? A equidade busca ajustar o desequilíbrio entre as pessoas, reconhecendo igualmente o direito de cada um, diferentemente da igualdade. Amém? Então ele busca, o desequilíbrio das pessoas para poder equilibrar. Na quinta pergunta, o que o texto bíblico deixa claro em relação aos crentes de Atos 4? O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Isso simboliza a união, isso simboliza preocupação com o seu próximo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa foi a quinta lição desta noite. Amém? A Deus abençoe a cada um que se encontra presente aqui, a vocês também que se encontram nos acompanhando aí dos celulares, aonde você se encontra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Graças te damos, Senhor, por tudo. Que nós possamos, Senhor Jesus, estar, Pai amado, praticando esse amor, Pai amado, praticando, Pai amado, essa gratidão que o Senhor nos oferece nesta noite, para que nós possamos distribuir, Pai amado, para o necessitado, para o nosso próximo. Por isso, nesta noite, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe aqueles que estão presentes, aqueles que não vieram, aqueles que se encontram nos seus lares também nos acompanhando, que o Senhor possa manifestar, Senhor, a tua glória e do teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos e agradecemos para todo sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Amém. Nosso pastor Laerte, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a consolação do Espírito Santo seja derramado em todos os corações. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus está encerrado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.